Oi, pessoal do quinto ano, bom dia para vocês, tudo bem? Na aula da semana passada a gente falou sobre os setores da economia, né? Os setores primário, secundário, terciário, né? Então nós falamos sobre essa relação que vai existir entre o campo e a cidade. Hoje, de certa forma, a gente vai dar continuidade nesse tema, né, nesse assunto, mas eu vou pedir para vocês olharem lá e fazerem a correção das páginas que vocês fizeram em casa com bastante atenção. A maioria das respostas são respostas pessoais e eu acredito que vocês não teriam grandes dificuldades, mas eu estou à disposição para poder trabalhar com vocês aquilo que vocês tiverem certa dúvida, tá bom? Bom, então continuando ao que eu estava dizendo agora há pouco, nós vamos falar hoje sobre o trabalho no campo e também o trabalho na cidade, né? Então foi muito importante para a gente na semana passada entender os setores da economia. Por quê? Vou até resgatar isso antes com vocês. Na semana passada a gente falou que o setor primário, ele é o setor vinculado, né, à agricultura, à criação, né, à mineração. Então esse é o setor primário. O setor secundário, ele é o setor vinculado à indústria, né, à atividade industrial. Então, ao setor que vai desenvolver as atividades industriais. Enquanto o setor terciário, ele é vinculado ao setor de comércio, prestação de serviços, né, hospitais, escolas, a próprio sistema de segurança pública e tantos outros situações de trabalho que a gente tem aí, né, nesse sentido no setor terciário. Então, hoje a gente vai tentar resgatar, na verdade, dentro desse conceito, o seguinte: olha, eu trabalho no campo e eu trabalho na cidade. Então, o trabalho do campo, ele é basicamente isso que o texto da apostila, vocês vão ler também com calma. O texto da apostila, ele fala, né? Ele fala que as coisas do campo, elas são relacionadas ao setor primário. Então, se você cria, se você planta, isso é o setor primário. Então, o campo, ele é basicamente o setor que vai ter o trabalho mais no setor primário. Já a cidade, o tipo de trabalho que é vinculado à cidade é o setor secundário, né? E também o setor terciário. Então você vai ter fábricas do setor secundário, você vai ter comércio, hospitais, a segurança pública, as escolas vinculadas ao setor terciário, que são atividades das cidades. Então, nesse momento vocês têm que entender o seguinte, olha, o setor primário, ele é mais vinculado ao campo, e os setores secundário e terciário mais vinculado à cidade, né? O texto também ele fala, né, na nossa apostila, sobre uma coisa que às vezes, muitas vezes a gente não para pensar, mas que infelizmente acontece até hoje, que é o trabalho infantil, né? O trabalho infantil ele é proibido, né, por lei. Nós sabemos que até os 14 anos esse trabalho ele é proibido, proibido mesmo, né? A legislação acredita, né, através do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesse período a criança tem o direito de estar na escola, estudando, né, aprendendo elementos importantes da escola, né, para que tenha uma condição de vida melhor para os anos seguintes, né? Mas a gente sabe que, dependendo do lugar, da cidade, da região, né, do estado, existem crianças que com menos de 14 anos trabalham e às vezes, né, de uma forma até muito bruta, de uma forma até muito explorada, né? Mas isso é ilegal. Isso não pode em hipótese nenhuma, né? O que pode às vezes é quando é um jovem, né, que eles chamam de jovem aprendiz, com idade entre 14 e 16 anos, esse jovem ele pode trabalhar, né? Mas ele trabalha na modalidade de aprendiz, né? Ele não pode trabalhar o dia inteiro e essa modalidade também não pode atrapalhar, né, os estudos dele. Ele tem que continuar estudando, ele tem que fazer todas as suas atividades escolares, né, tem que ter boa nota. E aí, num período do dia, dependendo, né, do local, 4 horas, 6 horas, ele pode se transformar num jovem aprendiz, né? Então, é basicamente isso que nós temos presente aí na questão da nossa aula de hoje, né? Então, eu preciso ressaltar com vocês também a relação que vai existir entre o trabalho, né? Já que estamos falando sobre a questão do trabalho, né? Como foi o trabalho no passado e como é esse trabalho hoje, né? Tanto no campo quanto na cidade, no passado, né? Entendam aqui passado histórico, né?
século XX, antes disso século XIX, antes disso século XVIII, né? O trabalho no passado, ele era um trabalho muito braçal, né? Tanto no campo quanto na cidade. As coisas demandavam muita mão de obra, né? Então todo trabalho, todo vínculo, toda produção demandava muita mão de obra. Precisava de muitos trabalhadores. Hoje em dia não, né? Hoje em dia muito da força braçal foi substituída por maquinários que facilitam todo o trabalho, né? Então a gente sabe que hoje tem máquinas que executam funções humanas, né? Então só para vocês entenderem, eu vou citar um exemplo que eu gosto de citar para poder facilitar, né? O entendimento de vocês. Muitas vezes a gente faz o trabalho, né, de prestadores de serviços, quando, por exemplo, a gente usa aplicativo no celular como o do banco, ou quando a gente vai no caixa eletrônico do banco e a gente faz o serviço do banco, né? Então são exemplos que a gente percebe que nós estamos ajudando nesse processo de modernidade, né, a substituir o homem pela máquina. Assim como nós também fazemos, né, de certa forma, o uso de maquinários para facilitar ou agilizar a produção, né? Então, na construção de um carro, na fabricação de um móvel, a gente sempre precisa de máquinas para estar auxiliando esse processo. Então, no passado era de uma forma e hoje é de uma outra forma, né? Outra coisa que vale ressaltar também é o fato de que cada lugar do Brasil, o Brasil ele é um país que a gente chama de país continente, né? Por causa da sua enorme área territorial. E o Brasil, nas suas 5 regiões, ele não é igualitário. Então, por exemplo, você tem áreas no Brasil que tem uma distribuição, né, de um produto, né, mais, né, cultivado. Em outra área você tem mais uma produção industrial. Em outra área você tem uma atividade de criação de animal e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer com isso é o fato de que pelo imenso território do Brasil, né, nós temos os produtos, né, ou áreas que são destinadas para determinados produtos propriamente dito, né? Então deixa eu citar alguns exemplos para vocês. Vamos imaginar que, vamos pensar na região centro-oeste. Quando a gente pensa na região centro-oeste, ela é uma região que você vai perceber que hoje ela tem basicamente criação de gado, né, e plantio, né, principalmente plantio de soja. Quando a gente pensa na área mais industrializada do Brasil, a gente vai lembrar na região sudeste, né? Não que tenha só a indústria, né? Tem outras atividades, mas a referência, né, industrial é o sudeste. Quando você pensa, né, em atividades vinculadas, por exemplo, à própria atividade de agronegócio, aí você vai lembrar também da região centro-oeste e lembrando que isso está expandindo para a região norte, né? Então, esses exemplos todos são apenas para reforçar, né, o fato de que cada área vai ter o seu trabalho, a sua força de trabalho, né, a sua mão de obra de trabalho e a sua qualidade de trabalho vinculada a um determinado setor. Isso é o mais comum, né? Então, a gente sabe de cidades que são industriais, a gente sabe de cidades que são comerciais, a gente sabe de cidades que são turísticas e assim sucessivamente. Cada um vai tendo a sua função, né? Então, acontece, além de ler todas as páginas que eu sugeri, né, para acompanhar esse vídeo, eu também vou sugerir que vocês leiam a página 104 e 105, porque é uma espécie de síntese, né, de resumo, que vai fazer todo um apanhado desta aula e também da aula anterior, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.